Boa noite a todos. Gostaria de agradecer à Sociedade de Geologia e Cirurgia Vascular pelo convite de apresentar esse tema, relacionamento médico e indústria farmacêutica. Dr. Ivanésio, Dr. Márcio Meirelles, gostaria muito de agradecer e fazer uma consideração antes de começar a apresentar. Esse tema, ele não surgiu por acaso, ele surgiu após uma pesquisa de 9 anos, quando tentávamos entender o porquê da situação do médico nas nossas emergências. O porquê que o médico aceitava e aceita até hoje as condições que são impostas a ele no serviço público. Eu, como chefe de um serviço, eu não consegui entender isso, então quis fazer primeiro uma pesquisa do meu hospital e para poder sair em frente, tentar corrigir as falhas, essa coisa toda. E aquilo foi evoluindo e tive o convite para fazer uma pesquisa no setor de Zona Sul toda, já com 6 hospitais. A partir daí, de todos os hospitais federais, no ano seguinte. E foi evoluindo até chegar uma pesquisa de todos os hospitais do Rio, do Grande Rio. Culminou no terceiro ano com um convite, já incluindo o CREMERGE e a Fundação Getúlio Vargas, e já foi uma pesquisa bem maior, já foi a 4ª, já com conteúdo bem mais expressivo, de 1.200 médicos, e a gente avançou para a parte social, sempre ligada à emergência, mas aprofundamos um pouco mais. E aí, nas apresentações dessa pesquisa, nós começamos a receber questionamentos, por que não envolver outros personagens nessa pesquisa ou na apresentação, como, por exemplo, o cliente, as operadoras de saúde, e, posteriormente, em outras apresentações, surgiu a indústria farmacêutica. Na verdade, o nosso dia a dia é feito com esses 3 personagens, além do médico. A operadora de saúde, que banca o sistema, e a indústria farmacêutica, que é um personagem que fica diariamente, né, fica na nossa rotina. E daí começou uma nova pesquisa e, através dela, surgiu esse trabalho. Nós já apresentamos, em 2004, a primeira ideia desse trabalho. Vamos lá, então? Esse trabalho nós já estamos evoluindo bem, quer dizer, todas essas apresentações em diversos segmentos da nossa sociedade. Então são os 4 personagens: médico, o cliente, as operadoras de saúde e a indústria farmacêutica. O objetivo desse trabalho seria, através dos nossos debates, ordenar conceitos, debater prós e contras, provocar reflexão, buscar conclusões, responder questões. Uma das questões é a seguinte: será que os médicos, eles vêm perdendo sua autonomia devido à dependência das operadoras de saúde na manutenção da clientela, no fornecimento de novos clientes, etc., etc., e da indústria farmacêutica, no momento em que se aceita ser patrocinado para a sua certificação continuada? Essa seria a primeira questão. A constatação é que o médico possui 2 opções. A primeira é atuar sem indução. Ele é autônomo, ele pesquisa e consegue a sua certificação autossustentável. A segunda, com indução, através de uma parceria com a indústria farmacêutica, pesquisa e certificação. No caso da indústria farmacêutica, ela tem objetivos, estratégias, orçamento e tem um público-alvo. Tudo isso tem um ciclo
de benefícios materiais, sociais, e aquilo retorna. Ou seja, ela busca lucro e através desse lucro ela distribui, e nesse ponto existem promoções. Esse aqui, eu não sei se esse aqui é o médico ou se é o representante, mas de qualquer forma ele está meio atrapalhado aqui, porque ele recebe uma carga imensa da indústria farmacêutica, no sentido dele cumprir as projeções de produção, e, por outro lado, ele tem um médico que ele tem que atender, que ele tem que forçar a prescrição, e aí começa um grande conflito. Por outro lado, o médico, ele começa a receber pressão de tudo que é lado. Nós recebemos pressão de tudo que é jeito. Recebemos pressão das obrigações, condomínio, luz, pagamentos trabalhistas, tudo que é tipo, das operadoras de saúde, cobrança com glosas, atrasos, etc, etc. Dos clientes, o atendimento que deve ser dado, e etc, etc. E agora um novo contexto, né, que é uma pressão dos representantes relacionados com a produção. Bom, essa seria os primeiros dados. No entanto, se a gente começar a voltar um pouco no tempo, a gente vai reparar o seguinte: em 2004, queria como é que eu volto aqui? 2004, em pesquisa da Folha de São Paulo, mostrava o seguinte: tanto no Rio e São Paulo, mostrava que ter plano de saúde era felicidade e qualidade de vida, que era o tema da pesquisa. Tanto no Rio como em São Paulo. Na frente de segurança, de habitação, como deveria ser esperado, né? No ano seguinte, 2005, revista Veja, e novamente plano de saúde no Rio e plano de saúde em São Paulo era o desejo para ter felicidade e qualidade de vida. Agora, em 2007, a mesma coisa. Pesquisa da Folha de São Paulo, o Globo, 24 e 25 de março de 2007. Ou seja, existe uma insegurança total quanto à saúde pública, e isso gera a preocupação de todos na procura de um plano de saúde para poder ser a tábua de salvação, para não cair como indigente, etc, etc. Os números da saúde, numa pesquisa feita pelo BERT, em 2004, isso aqui foi apresentado em 2007, e é uma pesquisa de 2004 e 2005, uma pesquisa seríssima, que mostra a falência total do sistema público de saúde. Mostra os problemas, as causas estruturais e as consequências. É um estudo interessantíssimo, que não dá para me prender muito tempo nisso, mas mostra a situação que, no fundo, vai refletir na ponta, vai refletir em cima exatamente de quem presta serviço. Se nós olharmos o mercado de trabalho, numa pesquisa do Conselho Federal de Medicina, vamos encontrar 10.800 de medicina são formados anualmente em 115 faculdades, em que 3.500 vagas, o mercado de trabalho só oferece 3.500 vagas, sendo que praticamente 3.100 vagas são para residência, ou seja, 2 anos depois, 8.000 desempregados do sistema anualmente vão se juntar com esses 3.500, os 3.100. Então, é uma loucura completa, em que essa pesquisa de 2006, nós estamos em 2008, e não foi feito nada, exatamente nada, para resolver essa situação. E, em consequência de todos esses dados, vamos encontrar uma queda, né, da parte social do médico e da própria autonomia. Aquela ideia do profissional liberal, isso praticamente está completamente, né, afastado. Só 32, numa pesquisa que foi feita daqueles 1.200 médicos, só 32,7% tem consultório médico. Dos que tem 32%
mantém com mais de 2 colegas e 86% é mantido por mais de 3 convênios. Essa pesquisa, quem tiver interessado, tem meu e-mail, eu vou passar depois para vocês, é super interessante, e tanto IBMEC, Fundação Getúlio Vargas e CREMERGE, eles utilizam até hoje esses dados. Pesquisamos com o CREMESP e os resultados, isso já em 2006, e os resultados foram muito parecidos com o do Rio. 75% dos profissionais até 34 anos trabalham na rede pública e não possuem consultório médico. Isso é um dado importantíssimo. 73% trabalham mais de 2 empregos. Em São Paulo, capital, 48% dos profissionais com mais de 45 anos têm consultório, mas olha só 48%. Era de se esperar, né, que com 45 anos, pelo menos mais de 60%. A atividade médica em consultório foi reduzida em quase 20% nos últimos 5 anos. E aí, se a gente olhar um pouquinho para trás, na verdade, essa apresentação é para um dia inteiro que a gente apresenta no MBA lá da Fundação Getúlio Vargas. Então, é apenas um resumo. A gente vem desde a década de 30 até o momento atual. Para a apresentação de hoje, eu começo na década de 90 e, enquanto a profissão médica sempre foi vista nas décadas anteriores como primeiro sacerdócio, depois como uma profissão liberal, agora em 90 ela já é apresentada como um negócio. Com a globalização, atualização tecnológica permanente para participação no mercado, grande competitividade em todos os segmentos da área de saúde, um alto nível de informatização que não existia nas décadas anteriores, regulamentação setorial com a ANS que não existia anteriormente, abertura de mercado a empresas estrangeiras que não existiam anteriormente, uma otimização de tecnologia diagnóstica. Em compensação, com tudo isso, aumento de custos, em consequência de tudo isso, uma pressão enorme para a redução de custos que nós sofremos no dia a dia, através de glosas, etc., por parte das operadoras de saúde e seguradoras. E aí aparece o famigerado Managed Care para tentar regular tudo isso. No momento atual, eu vejo a situação com um descrédito acentuado no sistema público de saúde, basta olhar os jornais no dia a dia, o problema problema em cima de problema, ênfase na procura da medicina privada, em consequência daquelas pesquisas que vocês viram anteriormente, desemprego e subemprego dos profissionais de saúde, diminuição drástica do nível de renda do médico, o ato médico, as profissões tipo nutrição, psicologia, fonoaudiologia, fisioterapia, no momento em que o médico, para sobreviver, começa a atender menos tempo o paciente, para os convênios, essa coisa toda, ele dá a chance dessas outras profissões entrarem na nossa área. Isso é uma coisa muito séria, não é uma brincadeira, isso já evoluiu muito e está tomando proporções seríssimas, é bom que se tome muito cuidado, né? Quer dizer, dentro da Câmara já corre propostas para a introdução dessas profissões em atos médicos. O Managed Care, a deshospitalização com Day Clinic, fusão de grandes grupos farmacêuticos em nível mundial, com mudanças rápidas e significativas nos tratamentos médicos, na composição das drogas, e telemedicina, era genômica, era proteômica. Com tudo isso, no momento que existe uma internet, no momento que existe Fantástico, Veja, Época, essa coisa toda, o paciente, ele toma conhecimento de tudo, e ele começa a ver os direitos dele. E dentro dos direitos do paciente, consta receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre o seu diagnóstico, duração do tratamento, quais são os efeitos colaterais dos medicamentos, riscos, finalidade de cada exame, alternativa de tratamento, probabilidade de sucesso. Pergunta isso é informado ao paciente? Um serviço público, ele sabe quem opera ele tem direito ao prontuário, ele recebe o prontuário, ele recebe qual foi o tratamento instituído? E aí,
a cada dia tendo menos controle sobre o seu processo e, ao mesmo tempo, tendo acesso rápido e dinâmico às informações sobre tratamentos, etc., etc., às vezes até na nossa frente, quando a gente chega segunda-feira, o que ele viu no Fantástico, ele começa a questionar a gente. Ele recorre ao Código de Defesa do Consumidor e ao Conselho Regional de Medicina com processos éticos. Nunca se teve, pelo menos nos últimos 5 anos, tanta abertura de processo lá no Conselho quanto na Justiça Comum, como se tem agora. E a gente começa a ficar com medo da situação, né? Quer dizer, o problema começa a se aproximar cada dia mais perto da gente. As prioridades atuais é a ampliação da expectativa de vida ao nascer, o envelhecimento saudável, e descobrir conveniências, conforto e amplo acesso à saúde. Quer dizer, depois de tudo que ele vê no Fantástico, etc., etc., ele vê que ele tem direito a ter qualidade de vida. E aí até eu peguei isso aí de uma artista, ela é desconhecida da gente, mas nos Estados Unidos ela é famosa, uma sueca, em que ela colocou no livro dela que ela só se preocuparia com a velhice se ela fosse um queijo, que não há necessidade. Com tudo isso, quanto mais nós trabalhamos, mais nós ficamos perto da forca. Daqui para frente, o médico do futuro, ele deve sonhar, né, em ser respeitado por sua capacidade de promover qualidade de vida com toda a tecnologia que a gente encontra no dia a dia. A tecnologia fornece maior flexibilidade de dados, integrando prontuários, pedido de exames, etc., etc. As inovações tecnológicas traduz um maior comprometimento com o cliente, pelo menos isso aí a gente imagina que deveria acontecer. A sofisticação da informação permite prognósticos mais precisos e tratamentos mais individualizados, ou seja, se imagina a tecnologia como uma reumanização da medicina, mas ganhando 27, 30 reais por mês, recebendo 60, 90 dias depois, isso aqui passa a ser, né, um sonho distante. Na evolução de expectativa de vida, no século XIX, a expectativa de vida era cerca de 44, século XX, 68, e agora para o 21, 73. Quando a gente começa a imaginar isso, a gente vê que começa a haver uma grande preocupação no momento que a gente vê o descompasso evidente entre todos esses avanços tecnológicos que eu referi anteriormente e a qualidade de assistência que a gente encontra hoje em dia, principalmente na parte pública. Nas propagandas das seguradoras, dos operadores de saúde, você vê marketing de tecnologias, né? Você vê propaganda nas revistas com um helicóptero de urgência e tomografia e ressonância para todo mundo, Deus e o mundo. E a gente sabe que na rede pública não existe isso, e na privada a gente começa a ter dificuldade, tendo que fazer relatórios e relatórios para explicar cada exame complementar que a gente pede. E a partir daí começa problemas enfrentados no âmbito judiciário, indução pelo fornecedor de produtos que a gente falou anteriormente, para a produção deles. Até a década de 80, mais precisamente até 28 de fevereiro de 86, quando veio aquele plano cruzado, eu vi a medicina, eu vi o médico e a indústria farmacêutica correndo juntos. A partir daquele plano, quando houve o congelamento, etc., etc., houve um descompasso completo, e que até hoje esse descompasso existe. Eu considero que a partir de 86 se tem um ponto zero em que o médico andou para trás completamente e a indústria farmacêutica, como ela não vive do Brasil, ela cresceu com confusões, etc., etc. A indústria farmacêutica, se a gente pudesse fazer um resumo dela nas últimas décadas,
Em 28, surge a penicilina, que era uma primeira onda, vamos considerar assim, para salvar vidas. Uma segunda onda, em 92, com o AZT, que seria, a gente poderíamos considerar como uma longevidade. E uma terceira onda, em 98, com o Xenical, já seria uma qualidade de vida. Os investimentos na indústria farmacêutica, esse dado aqui é um dado interessante. Talvez, antes de ver essa pesquisa, eu diria, se vocês me perguntassem qual é o segmento das indústrias que investe mais, eu diria tranquilamente ou telecomunicações ou eletrônicas. Nunca eu falaria indústria farmacêutica. No entanto, ela é 3 vezes mais, quase 3 vezes mais do que a segunda colocada. O investimento dela é maciço, são 18,2% da renda bruta. E um apanhado de 96 até a data atual, a junção da Sandoz com Ciba-Geigy fundando a Novartis, a Zeneca com a Astra, 36 bilhões de dólares em 99, e aí vai crescendo. Em 2000, Glaxo, Wellcome com a SmithKline, formando o segundo maior grupo do mundo. Depois vem a Pfizer, quando ela compra a Warner, e só por causa de 2 moléculas, só para adquirir 2 moléculas, ele coloca 114 bilhões. E aí vai 2002, 2003, com a Pfizer comprando a farmácia só por causa da molécula do Celebrex. 2004, Sanofi com a Aventis, formando, se não é o primeiro grupo, aí diz terceiro, mas está entre os 3 primeiros. E vocês terem uma ideia da pujança da indústria farmacêutica, só que no Brasil, no ano de 2006, foram 5 bilhões de dólares. Um dado importante é o custo médio dos produtos, cada vez maior, cada vez mais fica caro produzir um remédio. O tempo necessário para um produto chegar até a prateleira de uma farmácia é cerca de 12 anos. Isso encarece cada vez mais, com o FDA fazendo cada vez mais exigências, né? E, se notar, em 76 até 2002, a gente está falando em bilhões de dólares. Vocês notam aqui mais ou menos 50 bilhões para 700. E, ao mesmo tempo que a gente imagina que no momento está gastando mais, seriam mais produtos, cada vez está se produzindo menos. Por exemplo, em 2000, o mercado recebeu 91 drogas inovadoras. Em 2007, apenas 25, sendo que a maioria para oncologia e imunologia. E aí, se a gente começar a olhar as drogas, essa é uma matéria da época, coloca aqui a parte de oncologia, essa parte de produtos, vamos dizer, no caso aí para hepatite, tudo é 3, 4 mil por mês. Se olhar a parte de lipidemia, o Crestor 100, o Liptor 95, daí vai, é pouco provável que uma pessoa consiga bancar todas as medicações que nós prescrevemos, se não houver uma possibilidade de um desconto, etc, etc. Esse slide aqui mostra o seguinte, sobre aderência ao tratamento. É uma pesquisa que foi feita por uma seguradora nos Estados Unidos, em que ela possui 2 hospitais. Então, além dos segurados, ela tem hospitais próprios em 2 grandes cidades, em Chicago. E aí o que acontece? Eles tinham acesso ao prontuário e aos exames e às medicações que, como eram fornecidas para os clientes, eles tiveram acesso a quem fez o tratamento corretamente ou não. Então, o que todo mundo aqui já sabe, se tomar o remédio, se fizer o tratamento, se fizer a parte física, se fizer a dieta, a probabilidade, as possibilidades de diminuir os riscos são maiores, lógico. No entanto, isso aqui foi provado com 43%. Então, quanto maior a aderência, maior a possibilidade de resolver o problema. Então, eu coloquei
esse slide para a gente poder ter uma ideia do relacionamento do médico com a indústria. Muito bem, na prática. Esse aqui é um slide da Novartis, em que eu coloquei exatamente porque ela tem esse programa de fidelização mais perfeito que existe no mercado. O que acontece? No momento em que ela oferece ao paciente um chequinho com um desconto progressivo, bem organizado, com uma montanha de farmácias no país inteiro, oferece cartas, oferece desconto em clínicas de nutrição, etc., etc. Mesmo assim, esse dado aqui é de 2005. Apenas 28% dos pacientes continuaram no tratamento até o 6º mês. Não sei se vocês entenderam. Com todas as vantagens em que ela oferece no produto de ponta, mais desconto, mais um monte de brindes, etc., etc., apenas 28% dos pacientes chegam no 6º mês. Muito bem. Agora, em 2007, esse dado cai para 11%. O que significa que, com tudo isso, não existe aderência a tratamento. Se pudéssemos olhar uma linha cheia em que a gente poderia definir aderência e persistência, nós consideraríamos aderência uma proporção em que o paciente segue o tratamento ou para com alguns intervalos. Então, se a gente olhasse aqui, ele teria uma aderência parcial. Ele começa o tratamento para ter uma... O que interessa isso para a gente? Interessa que existe já um estudo para entender o que é aderência, o que é persistência e o que significa isso. Naquele gráfico anterior, vocês notaram que não existe nem aderência e nem persistência. Ou seja, o paciente ele começa o tratamento e para. E aí a pergunta é a seguinte: isso depende do quê? Só do paciente? É ele que para o remédio? É ele que não toma? O que está acontecendo? Então, foi feita uma pesquisa agora há pouco tempo e que mostra o seguinte, que para poder se entender essa pergunta, a resposta é a seguinte: falta de conhecimento do paciente sobre a doença ou de motivação para tratar a doença assintomática ou crônica. Ou seja, não está sentindo nada, para que ele vai continuar? Essa seria a primeira ideia, talvez, para entender. Uma outra, baixo nível socioeconômico, aspectos culturais e baixa autoestima. Relação inadequada com a equipe de saúde. Terceira, tempo de atendimento prolongado entre as consultas, dificultando na marcação das consultas e falta de formação da equipe. Aí o convênio interferindo aí, não deixando ter a consulta na data que o médico gostaria de marcar. Custo elevado dos medicamentos e efeitos colaterais indesejáveis. E mudança da qualidade de vida após o início do tratamento. Quer dizer, o médico exige que ele faça exercício físico, que ele faça dieta, etc., etc. E isso também seria uma probabilidade de afastar ele do tratamento. Muito bem. Foi feita uma pesquisa com os pacientes. E aí 79% dos entrevistados colocaram o seguinte, que eles gostariam de ter um relacionamento mais próximo do médico. Isso seria talvez uma resposta à falta de aderência dele ao tratamento. 75%, o acompanhamento médico é fundamental para que as orientações sejam seguidas. 37% colocaram que os médicos não dão atenção suficiente durante a consulta. E 24% que seria vital receber informação sobre a doença e seria um estímulo para ele continuar o tratamento. Ou seja, os fatores que dificultam a adesão dos pacientes seria a falta de informação sobre a doença, a falta de percepção do benefício da medicação pelo fato dela ser assintomática e o alto custo do tratamento. Então, será que, se você informar bem sobre a doença, se você tiver um estreitamento do relacionamento médico-paciente, será que isso resolveria? Será que resolveria esse programa de apoio, baixa de custo, etc., etc., que a gente viu naquele slide da Novartis, que está furado isso.
de um tempo para cá, talvez um ano e tudo, eu tenho notado um aumento bem acentuado das críticas à indústria farmacêutica, mostrando uma série de problemas quanto ao crescimento dela. E aí a gente faz aí uma segunda reflexão sobre a saúde. Em 1960, eu imagino que seria o doutor cuidará de você. Em 90, a clínica cuidará de você. E nesse momento, eu acho que nós somos apenas consultores. Eu cuidarei de mim e gostaria, doutor, da sua ajuda profissional. Então, o relacionamento médico e indústria farmacêutica é vital que tenha um compromisso com a qualidade, que exista a disposição para mudar, que exista o reconhecimento pelos resultados e o reconhecimento pelo ser humano. E aí, a gente começa a fazer algumas conclusões. Por que a competição no serviço de saúde sempre se dá em nível errado? Para ter essa situação, para poder entender essa situação que nós chegamos. E tem uma palavra que nessas últimas semanas está na moda, commodity. A concepção errada da própria assistência à saúde, a mentalidade do commodity. Então agora, os gestores mais novos só falam isso, é commodity. Então a saúde é commodity. Então virou uma coisa da moda. Tudo bem, então vamos aceitar essa nova ideia de commodities. No entanto, o que a gente espera? Que a saúde seja tratada como commodity, tudo bem. Então, a gente espera da indústria farmacêutica, investimento a longo prazo no relacionamento com a classe médica. Isso aí eu acho que tem que ser discutido e não pode ser só colocado no dia a dia, dar uma canetinha ou não sei o que. Se é para haver parceria, eu acho que é fundamental fazer um estudo a longo prazo, né? Sempre com as sociedades presentes, a capacitação dos representantes que nos visitam e flexibilização das normas de parceria. Isso tem que ser estudado às claras. Do nosso lado, conscientização da classe, unidade profissional que não existe, de todos os segmentos, pelo menos que eu conheço, a nossa classe é uma das classes mais desunidas que existe. Eu acho que é vital a parceria negociada e a ocupação do vácuo estratégico na prestação de serviço de saúde. A pergunta qual a melhor solução para obter um sucesso profissional? Na hora de bater um pênalti, aumentar lá o tamanho do gol aumentar lá o tamanho do buraco? Eu acho que é vital que se pense nesse assunto, que a gente discuta, porque uma coisa que não se tem até hoje, que é a conscientização do poder que o médico tem. Ou seja, no hospital, ou seja, em clínica, ou seja, no consultório. Sem o médico, não existe produto maior que as seguradoras possam oferecer ao cliente. Não existe. Pode ser seguradora, pode ser parte pública, pode ser a indústria farmacêutica. Todos eles só vão ter sucesso, só vão ter crescimento na sua produção. Nem crescimento na produção. Eles não vão ter nada se não houver a figura do médico. E isso nós nos esquecemos completamente. Né? O médico esqueceu do seu poder. Então é vital que haja união, que não existe isso, que se deixe de fragmentar a sociedade, né? Com brigas, etc., para que a gente possa reencontrar o nosso lugar. Muito obrigado.